Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Então, no vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente. Inspirado pela lista da 442, que é uma das grandes revistas mais renomadas da Europa falando sobre futebol, eu decidi fazer uma lista com os 15 jogadores mais promissores do futebol mundial, na minha opinião. A 442 fez uma lista com 50 nomes. E basicamente eu vou estar explicando os critérios utilizados por eles e os critérios que eu vou utilizar aqui no início. A 442 apenas considerou jogadores nascidos em 2002 ou posteriormente, ou seja, com até 20 anos de idade. Também considerou jogadores de todas as ligas do mundo, coisa que eu também vou considerar, ambos esses dois critérios. Porém, a 442 considerou também jogadores de base, e isso eu não vou considerar, até porque eu acho que torna a análise muito mais complexa, porque por muitas vezes você analisar um jogador que não está integrado realmente ao profissional pode ser uma das maiores furadas de todas. Então, vou analisar aqui na minha lista somente jogadores integrados ao profissional dos seus clubes. Dito isso, eu vou deixar aqui por alguns segundos os primeiros 25 colocados no levantamento da 442, aqui do meu lado direito, e aqui no meu lado esquerdo, os do 26º ao último colocado nessa lista, na 442 também. Tendo isso em vista, vamos para a minha lista. Eu gostaria de avisar também que para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar dividir ele em duas partes, até porque como eu vou falar de 15 jogadores diferentes, eu vou colocar 8 nesse e 7 no próximo, tá bom? Tendo dito isso, vamos para minha lista. Meu 15º colocado foi o jovem ponta-direita do PSV, Madueke, ou Madueke. Enfim, o jovem jogador de apenas 19 anos vinha se destacando muito na Eredivisie, que é a liga holandesa. Porém, esse ano, ele chegou apenas a fazer 10 partidas pelo PSV, justamente por uma sequência de pequenas lesões que vem minando o espaço dele no elenco e, consequentemente, a sequência. Dessa forma, estou baseando muito da minha análise na temporada passada, que também foi marcada por lesões, mas de menor grau. Então, se eu fosse considerar apenas o puro talento, ele provavelmente estaria mais à frente na lista. Porém, com todas essas lesões, eu fiquei em sérias dúvidas se colocar ou não ele em 15º colocado. Mas eu acabei decidindo dar um voto de confiança e colocando ele em último lugar na minha lista. Agora vamos para o 14º colocado, Nuno Mendes. Sim, o lateral esquerdo do PSG. O jogador foi revelado pelo Sporting e ainda é muito jovem. Este jogador tem várias virtudes ofensivas e virtudes físicas, embora em alguns jogos peque um pouco na defesa. E você deve estar me perguntando, se ele é tão bom assim e é titular de um dos clubes mais importantes do mundo atualmente, por que ele está em 14º lugar? Simples, porque essa é uma lista de promessas, de jogadores promissores. Eu entendo que o Sporting já fez muito bem no início de carreira para lapidar o Nuno Mendes. Então, como ele já foi bastante lapidado, eu não enxergo uma perspectiva de crescimento tão grande nele quanto eu enxergo nos próximos colocados. E justamente por isso, ele ocupa a nossa 14ª colocação. Agora vamos falar de um centroavante do Dortmund. Promissor e jovem. Goleador. Tem alguma ideia de quem estou falando? Não é o Haaland, por incrível que pareça. Este supera em um ano o limite da nossa lista. Então, estamos falando de Moukoko. Sim, é um nome um pouco estranho, mas vocês vão logo entender o porquê desse jogador estar aqui. O jovem tem apenas 17 anos e já subiu para o profissional do Borussia Dortmund, fazendo cerca de 30 jogos pelo clube. Embora pouquíssimos desses tenham sido como titular, nos minutos que vem ganhando, vem demonstrando qualidade. Além de que
eu não poderia deixar de fora um jogador que tem registros como 135 gols em 80 jogos pelo time sub-23 do Borussia Dortmund, jogando em média contra jogadores 5 anos mais velhos. Além de também seu ótimo histórico pela seleção de base da Alemanha. Por isso, eu não poderia deixá-lo de lado, de forma alguma. E agora vamos ao 12º colocado, Harvey Elliott. E sim, houve uma discrepância bem grande entre a minha lista e a lista da 442 nesse sentido. Mas foi justamente por eu me enxergar como mais imparcial que a revista inglesa para votar em um jogador inglês do Liverpool, eu acredito que na realidade ele deva estar nessa faixa mesmo da lista, em 12º colocado. Ele é um ponto direito muito voluntarioso e de muita qualidade do Liverpool. Fez uma ótima temporada na Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, pelo Blackburn. E então voltou para o Liverpool, onde também vem desempenhando bons jogos. Ele tem a característica, também por ser canhoto, de vir da direita para dentro, para construir jogo ou para arriscar uma finalização, o que favorece muito o esquema dos laterais, que tanto no Blackburn quanto no Liverpool são laterais direitos que passam muito para frente. Então, sendo favorecido pelo esquema, além de ter um baita potencial, Harvey Elliott está na nossa 12ª posição. Agora vamos dar um pulinho na América do Sul para falar de Facundo Farias. O jovem atacante do Colón, que vem se destacando e sendo um dos principais jogadores da Argentina, tem apenas 19 anos. E, embora não seja muito alto ou forte, joga como atacante central. Não necessariamente como um centroavante, mas sim um segundo atacante, um jogador de mais movimentação, que atrai muito a marcação para trabalhar o jogo e dessa forma, além de ser muito habilidoso, ele consegue fazer com que o time do Colón consiga diversas infiltrações e ele se tornou uma peça essencial. Ele só não está mais acima nessa lista justamente pelo fato de atacantes de movimentação terem se tornado mais comuns que os próprios atacantes fixos, os atacantes referências, principalmente na nova geração. Por isso, ele não é tão diferente quanto os outros jogadores que vamos citar aqui, embora seja portador de uma ótima qualidade técnica e de um belíssimo entendimento de jogo. Vamos para o 10º colocado agora, Hryhotek, do Sparta Praga. E você pode estar pensando, nossa, nunca ouvi falar dele na vida. Ele será realmente uma dessas promessas? E sim, ele é um dos principais nomes da geração. No início de carreira, ele não se destacou muito. O principal destaque foi estrear aos 16 anos como profissional pelo Sparta, na Fortuna Liga, que é a Liga da República Tcheca. Ele começou como um ponta esquerda, e lá era um jogador comum. Porém, em um jogo contra o Slavia Praga, ele foi testado como centroavante, na verdade como um segundo atacante, uma vez que todos os atacantes do elenco eram desfalques para aquele jogo. Nesse jogo ele desempenhou tão bem que ganhou uma nova oportunidade como segundo atacante. E continuando de uma série de bons desempenhos como segundo atacante, ganhou uma oportunidade como centroavante. E de lá não saiu mais. Ele joga atualmente como segundo atacante e centroavante no time e tem uma média de participação em gol por jogo de 1,25, seja dando assistência ou botando a bola na rede. Como poderíamos deixar um jogador desse de fora dessa lista? Acho impossível. Por isso, ele pega o 10º lugar. Vamos agora falar de um zagueiro. Sim, o primeiro e único zagueiro nessa lista. Gvardiol, ou Gvardiol. O zagueiro croata, que se destacou muito individualmente no Dinamo de Zagreb, que é um time conhecido por revelar jogadores promissores da Croácia e região mais periférica da Europa. Ele se destacou tanto que chegou à seleção do campeonato, seleção da semana por diversas vezes e fez com que fosse contratado pelo RB Leipzig.
No Leipzig, ele tinha a incumbência de suprir a ausência de Upamecano, mas não sentiu a pressão de forma alguma nisso, se tornando em pouquíssimo tempo um dos principais pilares defensivos do time. Na real, o principal. Um dos principais zagueiros da Bundesliga, que é uma liga reconhecidamente forte pelos seus defensores de alto nível. Com isso, se tornou também um dos principais jovens jogadores da Alemanha, que é um país, como vocês verão na lista, que tem muitos desses jogadores promissores. Não sentindo em nada o peso da camisa do RB, ou do Leipzig, também não sentiu em nada o peso da camisa de sua seleção principal, na qual estreou com apenas 18 anos e desde então é titular absoluto. Gvardiol merece seu olhar e com certeza será um dos grandes nomes da futura geração. Em oitavo lugar, vamos voltar para a Holanda para falar de Gravenberch, que é um jogador meio-campista do Ajax. Ele fez o que era inimaginável: suprir a ausência de Frank de Jong e Donny van de Beek. Tanto que pouquíssimas vezes o torcedor se lembra que venderam ambos os jogadores para Barcelona e Manchester United. Então, a partir do novo modelo do técnico, que encanta assim como o Ajax de 2019, porém com diversas peças diferentes, o Gravenberch se tornou peça essencial, pilar do meio de campo do clube, que é uma das 3 melhores campanhas da Champions League. Ou seja, um dos principais jogadores de uma das principais campanhas do mundo não pode ficar de fora dessa lista. Principalmente se esse jogador tiver 18 anos. Então, agora que falei do Gravenberch como o oitavo colocado, eu preciso fazer um encerramento desse vídeo, porque como eu tinha prometido, eu separei ele em 2 partes. E a próxima parte deve sair logo logo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Se possível, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um like, mostre para um amigo, enfim, comenta para me ajudar no engajamento. Dito isso, aqui na tela final vai aparecer o meu canal e um vídeo para vocês escolherem. Se inscrevam no canal por aqui mesmo e assistam esse vídeo, que é um que eu particularmente recomendo para você. Eu acredito que você vai gostar muito. Então, é isso. Obrigado a todos e fiquem com Deus.